Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast, nossa segunda aula na trilha sobre saúde mental. Seguimos aqui com a professora Ju. Hoje nós falaremos sobre como funciona a avaliação psiquiátrica, você já vai entender o que é isso. E lembrando que neste episódio, se você for uma pessoa, nesta trilha, na verdade, assim como nas outras, se você for uma pessoa expert na área, não é o nosso público-alvo. Nosso público-alvo são pessoas que não entendem muito sobre esse assunto, mas que querem aprofundar um pouco mais, tirar algumas dúvidas, entender as boas práticas, saber mais ou menos identificar se um profissional está indo para o caminho certo ou errado com ela. Assim como a gente fez na aula de finanças, o Rafa explicou para um público mais leigo o que são as finanças, para a pessoa entender se o gerente de banco está fazendo uma coisa muito errada ou não. A pessoa pelo menos tem alguma ferramenta para tomar decisão ali de uma forma mais assertiva e ser mais emancipada. Nos episódios sobre neurofisiologia com o Thiago é menos prático, porque é um conteúdo sobre neurofisiologia da visão, neurofisiologia do movimento, bioeletrogênese, mas ainda assim é um conteúdo de cunho interessante para quem gosta dessa área. E aqui com a Ju a gente tem um episódio, uma trilha agora sobre saúde mental, que obviamente não esgota o tema, não tem como público-alvo, vale ressaltar, os profissionais. Então, se você é um profissional da psiquiatria ou da psicologia que busca um conteúdo mais aprofundado, desde já nos desculpe a superficialidade do assunto, a gente não vai aprofundar aqui, não é o lugar para isso, não é o espaço para isso. Mas se você é uma pessoa que não é dessa área e quer entender mais sobre como funciona o universo da saúde mental, você é o nosso público-alvo aqui desses episódios, beleza? Lembrando que o nosso patrocinador é a BeHealth, então se você deseja atendimento psicológico, psiquiátrico ou com nutricionista, você pode acessar o primeiro comentado fixado aqui, vou pedir para o Matheus deixar aí, e também aqui no nosso link da descrição, o site da BeHealth. Fechou? Legal. Uma coisa que geralmente o público pergunta quando eu falo sobre psicoterapia, e a gente fala lá, formulação de caso e não sei o quê, é natural que quando a gente se comunica com profissionais da psicologia, o público que está ali ouvindo, né, na rede social, passando a rede ali, trocando informações, quando eles têm um atendimento com um profissional da psicoterapia e eu faço um post falando, formulação de caso é muito importante, a entrevista clínica é muito importante, o levantamento de objetivos, naturalmente a pessoa pensa, mas o meu profissional não fez isso comigo, ou o meu profissional fez, ou não sei o quê. E aí geralmente surge a pergunta, né? Como que eu consigo identificar um profissional bom? Como escolher, né, um psiquiatra, no caso seu aqui da nossa trilha? Como é que é mais ou menos para quem está em casa poderia ter essa... A escolha de um bom profissional, Wesley, antes dessa era do digital, era muito mais baseado na indicação, né? Então, meu primo foi, esse psiquiatra resolveu o problema, então eu vou no mesmo psiquiatra. Só que hoje isso já não funciona mais, né? A gente está na era do teleatendimento, da telemedicina, então isso não funciona mais. Eu acho que o primeiro passo para você identificar um bom psiquiatra, se você não tem referências prévias, é primeiro identificar se ele é um psiquiatra, ou seja, se ele tem o título de psiquiatra, né? A formação de um médico psiquiatra são 6 anos de medicina, depois 3 anos de residência e depois as subespecialidades, né? Infantil, psicoterapia, geriatria ou forense. Então, essa é a formação do psiquiatra. E aí a gente entra num problema muito grande, Wesley, que a gente hoje, atualmente, a gente tem 40 mil formandos de medicina no ano, com 16 mil vagas de residência médica de todas as especialidades por ano. Ou seja, a gente tem aí mais da metade dos médicos que não tem como entrar na residência por falta de vagas mesmo. O que é residência, o pessoal saber? Residência é a maneira que o médico tem para se especializar ali na área do conhecimento específico. Então, na cardiologia, na radiologia, na psiquiatria, na dermatologia. E a diferença da residência para uma pós-graduação, né, é que a residência é um aprendizado na prática. Ou seja, a gente tem aula teórica sim, mas a gente reside no hospital. Vocês meio que se mudam para lá. Exatamente. Então, a gente faz, assim, no mínimo 60 horas semanais. Então, em 3 anos de psiquiatria, a minha carga horária foi 8.640 horas. Meu curso de medicina teve 7.000, ou seja, eu fiz mais psiquiatria em 3 anos do que em medicina em 6. Cara. Já a pós-graduação que eu tive conhecimento que tinha maior carga horária,
são 600 horas. Então, a gente tem uma discrepância de formação muito grande. Então, 8.600, o outro 600. Mas o que a gente faz com esse problema estrutural, onde há muitos médicos e poucos serviços de residência? O pessoal vai fazer a pós e depois eles vão buscar supervisão, vão começar o atendimento sob supervisão ali, paga. Lógico, o médico vai ter que arrumar um supervisor. Aí, no caso, ele paga o supervisor que fez a residência e já tem experiência e Exato, alguém mais experiente que ele. E depois de 6 anos de clínica, 6 anos de prática, ele pode prestar a prova de título. E aí, com a prova de título, ele tem esse registro de qualificação do especialista. Mas o conselho autoriza ele a atender, mesmo não tendo registro de especialista ainda? Sim, porque não tem psiquiatra o suficiente. Então, se a gente fosse tirar, olha, só psiquiatra com título... O valor da consulta ia explodir. Com o RQE que vai poder atender... Não ia ter médicos atendendo no CAPS. Não ia ter médicos atendendo nos ambulatórios do SUS. Então, acaba que as pessoas, os planos, o SUS, permite que médicos com pós-graduação, mesmo que sem título, trabalhem nesses locais. Então, como eu indico para as pessoas buscarem, tem tanto no site do CFM, do Conselho Federal de Medicina, tanto na Associação Brasileira de Psiquiatria, no site você consegue buscar pela cidade ou pelo nome do médico, e aí você vê a qualificação desse médico. Mas para quem está assistindo hoje, até para facilitar esse serviço de ficar procurando, é só clicar no site da BeHealth, agendar psiquiatria, Boa. Que a gente já faz esse pente fino. Então, para entrar como psiquiatra na BeHealth, é passado por mim toda a parte de entrevista, de currículo. Então, na BeHealth, eu consigo garantir que é um profissional, sim, qualificado, que tem o registro de especialista e é um psiquiatra que trabalha de maneira interdisciplinar. Né? Então, é isso que eu consigo orientar o pessoal de uma maneira rápida, encontrar um profissional qualificado hoje. Perfeito. E quando a pessoa vai para consulta psiquiátrica, o que ela... Melhor dizendo, o que se espera que aconteça numa primeira consulta psiquiátrica? Então, numa primeira consulta, geralmente que dura em torno de 1 hora até 1h30, a gente faz a avaliação psiquiátrica, que é a anamnese ali, a anamnese de primeira consulta, onde a gente pega todo o histórico do paciente em relação à saúde mental dele. Então, desde o primeiro episódio depressivo até as queixas atuais. E dentro desse histórico, a gente investiga se ele já tomou medicação, se a família, se tem alguém da família que é doente, né, que tem algum transtorno. A gente investiga se ele faz uso de substância, a gente investiga a rotina dele. Então, a gente pergunta para o paciente tudo sobre a vida dele. Desde a relação que ele tem com a esposa, com o esposo, até como ele lida com a escolha do trabalho dele ou com o chefe dele. Então, essa primeira anamnese é até uma anamnese, às vezes, cansativa para o paciente ali, porque é uma entrevista que a gente pergunta de tudo. Diferente de uma entrevista ali com uma anamnese de um ortopedista que pergunta, o ombro tá doendo ou não? Né? O psiquiatra, ele acaba tendo que investigar todos os aspectos da vida do paciente. Aí, depois dessa entrevista inicial, onde ele pergunta tudo da vida dele, do histórico familiar, de uso de substância, a gente faz o exame do estado mental. Né? O médico, o psiquiatra, ele não tem um exame físico para fazer. Então, o pneumologista, ele ausculta o pulmão, o cardiologista ausculta o coração, tem esse exame físico. Né? O endócrino vai palpar a tireoide. O nosso exame é do estado mental. Então, tudo está sendo avaliado o tempo todo na consulta. Não tem um momento que eu falo, Wesley, vai lá para a maca, agora eu vou fazer seu exame físico. A hora que ele abre imagino que a hora que ele abre a câmera e constrói a primeira frase, você já conseguiu tirar um monte de coisa. Já estou fazendo, né? Então, dentro de um atendimento presencial, na hora que o jeito que o paciente levanta da cadeira, ele já está sendo avaliado. Então, se o paciente está com uma vestimenta adequada, se o paciente está sem com a barba para fazer, ou com uma cara de muito cansado, ou se o paciente está falando muito e muito acelerado. Arborizando as ideias. Arborizando. Então, o paciente começa a falar de uma coisa, já perde o raciocínio, já vai para outro tema, você vê que ele está muito ansioso, muito afobado. Então, o paciente, ele não tem um momento da consulta que ele está sendo avaliado. O tempo todo a gente está avaliando o paciente. Se ele está agitado, se o pensamento está acelerado, se o pensamento é coerente, ou se ele está tendo uma espécie de delírio ali. Se ele tem crítica da doença, desde o começo a gente já vê se o paciente tem crítica do que está acontecendo ali. Ou seja, ele sabe que ele está doente, né? Porque tem paciente que vem procurar ajuda porque um terceiro marcou a consulta, ele não tem noção do grau da doença dele. Então, esse exame psíquico é feito, o exame do estado mental, e depois disso a gente pode avaliar algum exame, né? Ou que o paciente trouxe, ou a gente avalia esses exames complementares
na próxima consulta. Muitos pacientes já trazem alguns exames de outros médicos para a gente fazer essa avaliação. Então, essa avaliação é mais longa. Então, já reitero aqui. Se você vai no psiquiatra que te atende em 10 minutos, isso é insuficiente para fazer uma boa avaliação. Né? A gente, na AbHealth, a gente deixa todos os atendimentos de 1 hora. Tanto as consultas, quanto os acompanhamentos. Ali, os retornos também têm a duração de 1 hora. Que é o tempo que dá para o paciente falar de forma livre ali por um momento. É o tempo que dá tempo da gente intervir em relação ao paciente, educar aquilo que ele precisa ser feito e orientar em relação ao tratamento. Então, uma consulta muito rápida realmente não dá para o médico, mesmo que ele seja tecnicamente bom, não dá para ele fazer um bom trabalho, por conta da questão do tempo. Acho que não consegue nem acessar fazer o vínculo, né? Que é mega importante para que o paciente, inclusive, tenha segurança em falar das coisas que ele gostaria de falar, né? Abrir realmente os sintomas e a história. Você, nessa primeira consulta, o paciente espera já que... Porque muito paciente chega meio que espiado assim, com o profissional da psiquiatria, principalmente com esse medo de ser rotulado, que a gente falou no episódio passado, que tem um diagnóstico, ele vai tomar um rótulo e não sei o quê. O papel do psiquiatra nessa primeira consulta é também entender esse potencial medo dele, já contornar isso? Exatamente. O papel do psiquiatra, ainda mais num primeiro momento, é de acolhimento, é de tentar estabelecer um vínculo. Então, mesmo que o paciente tenha algumas coisas que nitidamente está fazendo mal para o paciente, a gente não vai entrar com uma intervenção logo de cara, porque a maior intenção da primeira consulta, além da avaliação, é fazer com que esse paciente volte. Então, se a gente ataca esse paciente em algum ponto que seja muito doloroso, então, uso de substância, um relacionamento, um trabalho, alguma coisa que ele não queira falar, a gente não consegue reter esse paciente. Então, é uma escuta empática, a gente escutar, né, se colocando no local do paciente ali, é de acolhimento e é na tentativa de já começar a criar um vínculo. E isso demanda tempo. Tem paciente que se vincula ali rapidamente, então tem paciente que conhece por conta da internet, então ele já chega já vinculado, porque ele já confia no trabalho. E tem paciente que é mais evitativo, que é mais desconfiado. Então, a primeira consulta também serve para quebrar esse gelo, de explicar como que funciona o trabalho. Né? Tem paciente que já tem, você já vai passar medicação hoje? Não, vamos explicar como funciona. Então, é uma forma também de tranquilizar o paciente, né? A primeira consulta. Você, é comum também, né? O paciente, o profissional da psiquiatria entender e verificar, digamos assim, o histórico familiar do paciente, né? Qual que é a importância hoje se um paciente, por exemplo, chega para você e tem um histórico de esquizofrenia na família, de transtorno bipolar, de suicídio, isso é uma questão que você anota ali como um ponto, você aprofunda, o que o paciente... é importante ele trazer essas questões? Eu aprofundo sempre, porque, inclusive, a resposta a medicamento a história genética, a história familiar, pode me ajudar, inclusive, na resposta a uma medicação. Então, se você fala que a sua mãe tem depressão e que ela ficou 100% com desvenlafaxina, a minha primeira opção para você é desvenlafaxina, porque dentro da sua genética teve uma boa resposta a essa medicação. Agora, se chega um jovem para mim de 16 anos, que o pai é esquizofrênico e ele é usuário de cannabis, provavelmente eu vou gastar umas 2 sessões explicando o risco que ele está correndo. Perfeito. De abrir um quadro psicótico ali e poder evoluir por esquizofrenia, porque ele tem a carga genética e tem um fator ambiental que aumenta o risco dele, que é o uso da maconha. Então, o histórico genético me ajuda não só a diagnosticar, a entender o prognóstico e me ajuda também a escolher o melhor tratamento. Perfeito. Né? Então, é bem importante a gente saber. Por que você comentou que você levaria 2 sessões, por exemplo, para explicar para o cara a importância de ele tomar cuidado com o uso de cannabis? Imagino que seja porque o cara deve ser resistente. Resistente. E assim, se a gente pensa num adolescente, já existe geralmente um senso ali de grandeza e de saber a verdade de tudo. Então, se eu for com um discurso muito superficial de que maconha é ruim e faz mal, provavelmente ele não volta mais em Ele deve achar meio bobo até, né? Acha meio bobo, acha que eu sou muito moralista, ultrapassada e tudo mais. Mesmo que eu seja jovem, o cara me vê dessa maneira. Então, primeiro eu entendo a relação que ele tem ali com a substância. O que tem a substância que mantém ele ali?
se tem algo social envolvido, ou se, por exemplo, ele só consegue ter relação sexual se ele fuma maconha. Eu preciso entender o contexto da droga dentro da vida dele. Porque, às vezes, Eslen, a gente não consegue tirar a substância enquanto a gente não faz um enriquecimento desse ambiente. Então, pensa um adolescente que ele chega em casa 1h da tarde da escola e ele fuma maconha o dia inteiro, não faz mais nada. Eu não vou conseguir tirar a maconha, porque a maconha é quase a vida dele. Então, primeiro, o que você gosta de fazer? Vamos pôr no futebol, vamos pôr no inglês, vamos estimular o cara a sair uma vez na semana ali com os amigos. Primeiro, eu enriqueço o ambiente dele, para depois eu conseguir ir retirando essa substância. Então, eu não posso chegar ali de sola, né, no paciente, não dá. Então, a gente vê primeiro a importância do uso da droga. Isso eu estou falando, lógico, que num caso não mais leve, né, de uso de substância. Se fosse um caso mais grave, logicamente, a gente teria que internar. E numa segunda sessão ali, numa segunda consulta, eu geralmente... Eu monto quase que uma aulinha mesmo. Eu já tenho uma aulinha disso que eu mostro por A mais B, assim. A pessoa, ela fica sem contra-argumentar. O único argumento que a pessoa pode ter é assim, mas eu vou continuar mesmo sabendo que me faz mal. Que é quase a pessoa escolher não usar cinto de segurança porque não quer usar o cinto de segurança. Mas, pelo menos, ela entendeu o risco que ela está correndo ali de usar a substância. Então, tem coisas que demoram mais, dependendo da personalidade, dependendo das experiências prévias com outros profissionais, dependendo, né, do diagnóstico ali também. Você tem uma... daí eu fico imaginando, você comentou, eu estava imaginando como é que realmente o médico vai fazer isso em 10, 15 minutos de consulta, né? Não, aí, sabe o que ele fala? Ele dá a receita pro moleque e fala, mas para com essa maconha aí que faz mal. Não tem Mas como, é isso que a avó dele fala pra ele, né? Não tem nenhuma relevância falar isso. É a mesma coisa eu falar pra uma pessoa que está em obesidade há 30 anos, falar assim, olha, fecha a boca aí, hein? Como se fosse uma coisa que dependesse exclusivamente da vontade dela. Né? Se ela está obesa e se ela sofre com isso, logicamente ela gostaria de emagrecer. Mas de alguma maneira ali ela não está conseguindo. Seja comportamental, seja fatores hormonais, a pessoa não consegue mudar. Da maconha também. Tem questões do comportamento, mas também tem o vício químico ali, da dependência química. Então, essa fala de final de consulta, que é quase abrindo a porta, já falou, para com a maconha aí, hein? É uma fala que não vai surtir efeito. Acho que só surte efeito na cabeça do médico de... Coloca no prontuário, orienta o paciente que deve cessar o uso da maconha. Então, serve só para... Inclusive, a gente tem levantamentos em alguns desenhos experimentais mostrando quais as formas mais eficazes de fazer uma pessoa mudar de opinião ou nos ouvir, né? Você conseguir acessar a pessoa. E os estudos, as meta-análises mostram de forma assim, incontornável que a melhor forma de você conseguir fazer com que uma pessoa mude uma opinião pré-estabelecida, tipo assim, maconha não faz mal, me ajuda. Você quer fazer ela mudar de opinião. Você tem que acessar ela. Se você não acessar ela, não tiver o vínculo com ela, e você fizer isso, acessa essa maconha aí no finalzinho ali, os estudos mostram que, obviamente eles não fazem com a maconha, fazem com outros exemplos, mas os estudos mostram que ocorre o efeito backfire, a pessoa cristaliza mais ainda o que ela já tinha como... Por isso que você comentou que são 2 sessões, uma sessão longa, né, para você conseguir acessar, saber. Ainda mais adolescente, né, que tem... Sim, e aí uma coisa que, quando vem com alguma verdade absoluta, assim, de remédio faz mal, ou a maconha cura minha ansiedade, na verdade, eu deixo a pessoa falar mais ainda. Eu falei, Eslen, maconha faz bem? Me dá mais detalhe disso, né? Porque para você ter uma conclusão dessa, você tem outras premissas para me provar isso. Então, você deixa a pessoa falar, e isso é uma forma de acolher, porque senão fica quase que uma briga. E já foi a época onde existia, né, aquela posição que o médico sabe a verdade e o paciente tem que obedecer. Isso acontecia na década de 60, na década de 70. Hoje não, o paciente vem com informações também. Então, o médico precisa se vincular ali e ir entrando nas brechas. Isso principalmente quando a gente fala de pacientes mais instáveis, então um paciente borderline, né? Não dá pra gente querer mudar tudo ao mesmo tempo, o paciente precisa confiar em você, porque inicialmente ele vai achar que você vai abandoná-lo, assim como todas as outras pessoas fizeram, ou por conta da crença de desamparo dele. Então, é muito importante no começo ter o vínculo, o paciente confiar em você. E o paciente só confia se ele se sente ouvido, se ele se sente importante ali dentro daquela relação. Um parênteses aqui, sei que o tema é entrevista clínica e tal, mas você tem visto muito, talvez por essa popularização da cannabis, o pessoal usando muito? Muito, e
Como veio, né? Veio muito forte a questão do canabidiol. Inclusive, no 4º episódio, a gente vai falar bastante do canabidiol, né? Que é uma das novidades aí da psiquiatria. As pessoas colocaram no mesmo patamar, no sentido, mas se as pessoas estão tomando algo que é derivado da cannabis, então não tem problema fumar maconha. A maconha que eu compro do cara da esquina ali, Exatamente, o prensado que tem de tudo, né? Merda esterco, de vaca. Inclusive esterco, vale a mesma coisa. Então, existe essa questão de colocar num pé de igualdade ali, e também vem uma geração, né, a geração Z, por exemplo, que tende a procurar tratamentos naturais, de tratamentos holísticos, tudo mais, e colocam a maconha não na questão de droga, mas como se fosse um tratamento natural ali para ansiedade, para TDAH. E o que a gente vê que, na verdade, que piora na grande parte das vezes. Então, é uma dificuldade, sim. Salve, galera. Recado rápido para você que está acompanhando essa trilha da Ju. Nós temos um QR Code durante todo o episódio no canto da tela e agora está bem grande aqui para você escanear. O link também está na descrição, onde você pode se cadastrar. A gente vai lançar uma trilha do cuidado em breve para vocês. E se cadastrando aqui, você deixa os seus dados e você receberá condição especial quando a gente lançar essa trilha do cuidado. A ideia dessa trilha é que a gente consiga fornecer a você algo muito próximo a um tratamento digital para você conseguir amenizar os seus problemas em saúde mental. Cadastre-se aqui que você receberá todas as informações em primeira mão e sempre com desconto. Fechou? Bom episódio, continua aí e valeu. Perfeito. E ainda nesse parênteses, você comentou até no episódio passado o transtorno de jogos ali que você havia pincelado. Também é uma coisa que está aparecendo muito, que você tem visto? Assustador, Wesley. Inclusive, ontem eu fui no Fermento falar só sobre esse tema e, assim, um dado que eu tenho do meu N, né, do meu consultório. 2023, eu não atendi nenhum jogo patológico. 2024, eu atendi 26, no qual 10 eu precisei internar. 10? Você precisou internar? Os 10 tinham comorbidades ali que precisariam ser tratados, mas os 10 tinham risco de suicídio. Inclusive, um desses pacientes que eu atendi cometeu suicídio por conta das dívidas e a Jota estava ameaçando a namorada, ele acabou cometendo suicídio. Então, assim, o jogo patológico, a questão do tigrinho, das bets, né, que vieram com muita força o ano passado, eu vi que em agosto, setembro, teve um grande alarme ali de quantos bilhões por mês que são apostados. Bolsa Família, né? 20% do Bolsa Família que estão sendo gastos, teve aquele alarme e eu senti que até esfriou já esse tema, assim, não vejo assim no jornal o tempo todo. Mas vai ser a grande epidemia que a gente vai enfrentar nos próximos tempos, seja com consequências financeiras, sociais e psicológicas. Que uma pessoa que está devendo todo mundo, que está sendo cobrado por todo mundo, que está se divorciando porque vendeu uma casa, essa pessoa ela vai evoluir com sofrimento psíquico. Ela vai evoluir com algum tipo de transtorno. E assim, a gente tem uma pressa para aprender sobre. Inclusive, a gente tem até um déficit ali no DSM, que jogo patológico precisa ter 12 meses para o diagnóstico. E hoje eu tenho casos de 16 dias que o paciente está grave. E assim, acho que o DSM foi construído em cima de uma era que não tinha esses aplicativos rápidos, né? Exato, não jogos, tinha essa configuração. Arquitetura sexy. O cara precisava assim, né? ir pro bicho, pro cassino, precisava ter um movimento físico. Hoje em dia tá no celular, né? E o louco é que ele troca de aplicativo, ele pega um empréstimo no banco, que é um banco digital também, não precisa nem ir na agência do banco, e ele já faz o Pix pro outro aplicativo no mesmo celular sem sair de casa. Sim, e aí depois, assim, a internação eu falo que é o momento mais tranquilo, que é onde a gente faz o tratamento medicamentoso da comorbidade ali, o TDAH, a bipolaridade, da depressão. Mas o pós-alta é complicado porque eu preciso que esse paciente mude o chip, porque ele não pode ter o mesmo número, senão ele vai receber SMS. Ele precisa excluir a conta dele do Instagram, porque vai vir patrocinado de tigrinho. Ele precisa de excluir o e-mail dele. Ele quase que tem que resetar todos os algoritmos que a internet pode ter. Dele. Caramba. Porque ele vai ser o tempo todo... Então, se ele aposta sexta-noite. Então, na sexta-noite, vão começar a mandar bônus ali para ele. Então, e qualquer coisa pode ser um gatilho ali para ele apostar de novo. Então, o vício comportamental, as pessoas colocam como assim, é menos pior que a dependência química. A gente não é. É difícil igual. Esse vício comportamental. Então, é uma questão, assim, de tempo para ser realmente um problema, assim... Pra você ter ideia, esses tempos eu fui falar com os empresários, dar uma mentoria para eles.
E aí tinha um empresário dono de fábricas, sei lá, fábrica de tudo que é área, fábrica de poste, fábrica de tijolo. E eles falaram que eles pediram, na verdade, a orientação para algum profissional que eu conheço, ou eu mesmo lá. Eu não tenho tempo, né, mas para direcionar para alguém, dar um tipo de palestra para a galera chão de fábrica, porque os funcionários estão pedindo adiantamento de salário para pagar a dívida de jogo. E aí a gente vê que assim, essa população que mais precisa, né, que menos tem condições financeiras, às vezes que menos tem acesso a informações de qualidade, eles já têm muito pouco, então parece que o apostar ali parece menos pior do que para quem tem condições financeiras, mas a dependência de jogos, a questão de apostas acontece em todas as classes sociais. Eu já tive paciente que perdeu milhões e que ficou sem nada, então uma vida de trabalho foi perdida ali, e não é um paciente limitado culturalmente, um paciente intelectual, um paciente culto, que chega na hora numa situação de dependência, ele não tem mais controle sobre o próprio comportamento. Caramba. E a arquitetura do jogo, a maneira que eles fizeram, com todos os estímulos ali, realmente é muito difícil a pessoa sair sozinha. Muito difícil. Você já entrou? Eu nunca entrei porque eu tenho medo. Eu já entrei. É bizarro. Eu entrei assim, eu falei... E aí você ganha R$100 pra apostar, que não existe aqueles R$100. Você não consegue sacar. Né? Você tem que apostar primeiro. É tipo você dá uma carreira de droga pra alguém. Sim. Cheira aí, daí depois a gente conversa. Sabe? E aí a pessoa pega todo o algoritmo, os barulhinhos... E você fica naquele... quase ganha, né? Então dá lá 2 tigrinhos e um outro bichinho ali. Então você fica no... a próxima vai. O estímulo dopaminérgico daquilo é igual se você ganhar ou não. Eu falo assim, se você chegasse para um cara que mora em Marte, um extraterrestre que conhece de sistema dopaminérgico, e você fala, ó, lá na planeta Terra tem esse aplicativo, ele funciona dessa forma. Deu errado, a galera não engajou. Ele ia falar, ué, tá estranho isso, porque é impossível não dar certo. Seria estranho se não tivesse... Não, tem neurocientista por trás claro, ali. Com certeza. Né? Porque senão não... Então a gente tá... A gente está no começo de 2025 agora. Eu acredito que as coisas vão piorar porque o governo, na situação que está, não tem condição econômica de ajudar essas pessoas. Não tem profissionais que conheçam a área. E é por a gente isso não tem penetrância. Que, inclusive, a BeHealth fez esse exercício de trazer pessoas para dar aula para os psicólogos e os psiquiatras da BeHealth para saber tratar essa demanda. É algo novo, não é algo novo para as pessoas, é algo novo para todo mundo, inclusive para nós que somos profissionais. Então, é um problema de saúde pública que a gente vai... Daqui a um ano a gente pode gravar outro episódio só sobre isso, que vai ter piorado, assim, 1000% o problema que a gente tem hoje. Bom, fechamos parênteses. A pessoa, então, chegou lá, fez todo esse momento, e uma das coisas que também o pessoal tem muita dúvida é a personalização do tratamento. Porque isso aqui são perguntas retóricas, tá, pessoal? Eu sei a resposta perguntando porque eu tô me fazendo de vocês. A gente sabe que existem pessoas que criticam a parte da manualização e do algoritmo, você usar o algoritmo para aquela pessoa como uma coisa que ficaria engessada a terapia, né? Ficaria uma coisa impessoal, tipo, a pessoa é uma fábrica, é um modelo fordista, ele senta, você, tanto dá isso, e vai passando aquele paciente por ali. Como é que é? O tratamento psiquiátrico, ele é personalizado ou você lê os indicativos de dor, de sintomas e dá um medicamento ou uma indicação baseada naquilo? Todo bom profissional, e agora eu nem falo só psiquiatra, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, todo bom profissional, ele trabalha com prática baseada em evidência. E na prática baseada em evidência, a gente tem o tripé ali, onde a gente pega a melhor evidência que existe para tratar aquele transtorno. Então, a melhor evidência que existe para tratar o TDAH. A gente pega a expertise do profissional, ou seja, a experiência clínica daquele profissional. Aquele profissional já sabe tratar aquilo. E a gente pega também as preferências, os valores daquele paciente. E a gente reúne isso para a tomada de decisão. Ou seja, o paciente... A gente vai respeitar a individualidade dele, a gente vai respeitar os valores dele. Mas a gente não pode ignorar, de nenhuma maneira, aquilo que a gente dá conta de tratar, aquilo que a gente tem conhecimento para tratar, e a gente não pode ignorar a melhor evidência que existe para tratar aquele sintoma ou aquele transtorno. Você não pode ser conivente com o cara, né? Exatamente. Então, um paciente que chega ansioso e fala que tem TDAH e quer o Venvance,
Eu não posso respeitar, entre aspas, a individualidade dele fazendo o que ele deseja. O que eu preciso fazer de maneira ética é falando, olha, o que você tem é tal coisa e o tratamento é esse, não é esse que você está preconizando, mas eu tô aqui com você, respeitando a individualidade, respeitando os valores e te acolhendo, né? Não é invalidar o paciente, mas é mostrar que o paciente está indo por um caminho que não é o mais interessante. Então, todo bom profissional vai trabalhar com PBE. Eu acho até né, eu vejo vários profissionais que falam assim, eu atuo com medicina baseada em evidência, eu atuo com psicologia baseada em evidência. Na minha cabeça é quase que assim, você tem mais que obrigação de trabalhar com prática baseada em evidência. Não tem outra maneira de tratar, porque a gente não pode se basear em achismo. Na minha experiência, ou eu acho que... Eu não tenho que achar nada. Qual que é meu papel como clínica? E aqui eu nem estou colocando como cientista, como clínica. É eu me atualizar dentro da literatura, porque tem inúmeros psiquiatras que só fazem isso, que fazem pesquisa, me atualizar, atender o paciente com atenção nele, pensando na especificidade dele, na individualidade dele, e fornecer o melhor que eu consigo fornecer para ele. E quando eu não tenho essa habilidade, Wesley, eu tenho que encaminhar esse paciente para quem tenha. Perfeito. Então, por exemplo, eu não atendo acima de 60 anos, eu não atendo psicogeriatria. Por quê? Essa parte de neurologia, essa parte de AVC, demências, é uma coisa que eu abandonei o estudo faz 2 anos. Porque eu foquei em neurodesenvolvimento, humor, ansiedade. Eu foquei em outros transtornos. Então, é ético eu falar assim, Wesley, não vou poder atender a sua avó com demência de Alzheimer. Por quê? Porque não é a minha expertise. Eu não sei, mas eu não estou acompanhando a literatura desse tema. Então, um bom profissional, ele tem que ter consciência do quanto que ele não sabe também. Qual que é a limitação dele ali, para ele poder encaminhar para um colega que saiba tratar aquilo. E hoje em dia, todos esses primeiros exames, esse exame de estado mental, a anamnese, tudo que você comentou, é recomendável, assim como na psicologia, para quase todos os casos, a telemedicina. Na área da psiquiatria é super tranquilo, né? Porque você não precisa palpar, tranquilo. não precisa... Exato. Assim, na medicina, a psiquiatria foi a mais beneficiada com a telemedicina, porque todas as outras especialidades precisam tocar no paciente, examinar o paciente, né? Fisicamente falando. E o nosso exame psíquico é feito através, né, da análise ali do comportamento do paciente e através da maneira que o paciente fala, através de como que os pensamentos deles estão, que é verbalizado. Então, a telemedicina não perde nada pro presencial. Agora, o presencial é melhor que a telemedicina, Wesley? É de acordo com o paciente. Tem médico que não se adaptou ao presencial. E aí é válido, sim, se o paciente não se adaptou com a telemedicina, ele buscar um médico, um psicólogo presencial. Qual o caso que a gente não atende telemedicina? Então, assim, crianças abaixo de 6 anos, fica muito difícil a gente conseguir acessar a criança, porque fica colocando efeitinho, gatinho, a gente não consegue ver a criança. Então, abaixo de 7 anos fica muito difícil. E pacientes que têm alguma dificuldade, seja com o digital ou seja uma dificuldade auditiva, né? Idosos, por exemplo, têm uma dificuldade auditiva ali. O presencial, às vezes, vai ser superior. Agora, pacientes com risco ali, risco de suicídio ou psicóticos, que não têm acompanhante, também não dá para a gente tratar por telemedicina. Então, esses pacientes mais graves, seja do ponto de vista de psicose, suicídio, sem acompanhante ali junto, realmente a gente precisa encaminhar para o presencial, porque é um risco muito grande para o profissional também assumir. Mas, assim, 99% dos casos a gente atende telemedicina. O grosso ali, né? Deixa eu perguntar, a minha noiva, como você sabe, é radiologista, né? E aí o telefone dela nunca toca no final de semana. Salvo quando um médico tem alguma dúvida de um laudo que ela fez. E ela tem uma especialidade médica que não precisa nem ter contato com o paciente, ela vê o paciente por dentro, né? Porque, enfim, são os exames de imagem e tal. Parece o oposto da psiquiatria, né? A Maia, ela está médica ali, ela não é médica, né? Tipo, ela é médica por 15 minutos durante o ultrassom e depois ela não é médica mais do paciente, né? Então passa por, né? Não fica com... Na psiquiatria, como a gente tem um caráter mais crônico da maioria dos transtornos, o paciente que acaba aderindo é um verdadeiro casamento ali, né? Onde o paciente fica ali durante anos. Eu tenho paciente que está comigo desde o meu R1. Então, 7 anos que está em consulta comigo. Então, e são pacientes que muitas vezes instabilizam. Então, hoje todos os meus pacientes têm meu WhatsApp, têm meu número, que é o meu pessoal mesmo.
Então, todo psiquiatra precisa ter cuidado que, assim, o WhatsApp ou o celular, ele faz parte do trabalho. E a pessoa ela precisa se organizar para ela ter uma hora ali no dia para ela resolver isso, responder os pacientes, mandar receita. Não adianta ficar reclamando. Eu tô tendo burnout por conta do meu WhatsApp. Faz parte da rotina do médico ali, do psiquiatra, do pediatra. Acho que são as duas especialidades que mais sofrem com o WhatsApp, é o pediatra e o psiquiatra. Porque as pessoas que estão ali não estão mandando mensagem porque elas desejam, elas estão em sofrimento. Né? E se a gente abre esse caminho de comunicação, significa que a gente tenha que responder ali. Então, eu faço combinado com o paciente que eu vou responder no mesmo dia, mas o paciente manda de manhã, às vezes, hoje, que eu estou em gravação, eu vou responder só quando eu chegar no hotel. Então, eu explico que eu vou responder todos os dias, mas ele não fica mais de 24 horas sem resposta. E eu falo que se for grave, uma crise, ele precisa ir no pronto atendimento. Porque seria até uma cilada narcísica minha se eu me deixasse disponível 24 horas por dia, como se eu fosse um... Aí todos os pacientes perdem, né? Porque você começa a ficar desgastada, né? Exatamente. Eu falo, é urgente, vai pro pronto atendimento, me manda a mensagem, eu vou responder no mesmo dia, não vai passar de 24 horas. Então, os pacientes ficam tranquilos porque eles sabem que eu vou responder eles. E existe uma demanda muito grande no WhatsApp? Olha, em um mês, foi em setembro do ano passado, eu peguei todos os dias e vi quantidade de pessoas que falaram comigo no WhatsApp. Então, eu tenho a média de setembro, são 76 pessoas dia. Caramba! A minha média de WhatsApp é entre 1h30 e 2 horas dia. Então, eu entendo que pelo tipo de serviço que eu presto, inclusive pelo valor da minha consulta, eu tiro 2 horas do meu dia para ficar no WhatsApp. E esse paciente está pagando por isso. Você reduz um paciente para dar esse atendimento. Exatamente, mas o paciente está pagando mais caro por isso. Claro. É tipo assim, quando eu falo pra galera, cara, compra... Eu sou um cara que gosta muito da Apple, né? Quando eu falo pra galera, compra um celular da Apple, eu não tô dizendo só pra comprar um design melhor, um funcionamento, Não status, né? Como é que chama o negócio? Um sistema operacional melhor. Não é só isso. Sempre que eu tive problema com a Apple, é impressionante a capacidade de resolução, cara. Teve uma vez que eu fiquei incrédulo, porque eu troquei de telefone, deu problema no telefone, não carregava, o carregador não carregava, ou não saía som direito. Eu chamei o suporte deles, eles falaram, pô, eu vi que você é cliente nosso há bastante tempo aqui, fica tranquilo, pode ficar esse telefone pra você. Eles me mandaram outro. E me mandaram outro por uma categoria, acima do Sedex, de uma loja, de uma empresa privada de transporte, que chegou 20 horas depois. Aí ali eu entendi que eu estava pagando por um bloco inteiro de preocupação, não só pelo hardware, né? Não só pelo telefone, pelo material. Eu acho que no seu caso é isso. Você tira a possibilidade de botar um outro paciente justamente porque você entende que essa sua hora ali de atenção, ela está embutida no seu valor, né? Exatamente. Eu penso, todo lugar que eu vou, Wesley, pode ser do restaurante até no cinema, eu penso na experiência do cliente. Então, como eu atendo muito TDAH, eu mando muita receita por Sedex. E o Sedex, dependendo de onde a pessoa está, demora mais para chegar. E aí, quando eu vou colher, assim, né? Eu colho um NPS todo dia depois da consulta e peço sugestões de melhoria, um paciente fala, eu fico muito ansioso de não saber que dia que a receita vai chegar. Eu falei, nossa, é uma boa. Então, eu mando a receita no Sedex, eu já mando o rastreio, já mando o link do Correios e a pessoa pode todo dia entrar ali e ver onde que essa receita tá. Então, assim, a gente tem que pensar onde que é o problema do paciente e já consertar. Então, tem paciente que tem dificuldade de marcar as consultas de retorno. Então, no final da consulta, olha, eu quero que você volte em março. Já mando para assistente, em março, já agenda a próxima consulta e eu já dou receita para dar até março. Ah, isso é interessante. Então, eu já tô, assim, prevendo aquele problema de a receita ficou fiquei 2 dias sem tomar. E aí é um preço que eu pago no sentido de escolha, que eu respondo o WhatsApp de segunda a segunda. Inclusive, sábado e domingo eu tiro um momento do dia para fazer aquilo. Porque na minha região eu fiquei reconhecida como casos graves, então eu tenho muitos pacientes com risco de suicídio e transtorno de personalidade borderline. Então, eu entendo que não dá para eu ficar 48 horas sem o WhatsApp. E se caso eu vá viajar ou eu fique por muito tempo sem internet por algum motivo, eu tenho uma pessoa que fica, uma psiquiatra, que tem meu prontuário e que vai poder ajudar essa pessoa até eu voltar ou até eu ter acesso à internet. Então, eu entendo que não vai ser todo mundo que vai fazer esse tipo de escolha, mas, assim, você precifica para você ter um serviço com essa experiência Apple, né? Com essa experiência do cliente melhor. Perfeito. E você, ignorância minha, por que tem que mandar por correio? A receita azul, que é a receita B, que é de Rivotril, benzodiazepínicos. E a receita A, que é a receita de estimulantes, né? Venvance, Ritalina.
não tem ainda digital no Brasil. Mas você acha que isso é um atraso? Porque, é um atraso. Tem um projeto de lei para digitalizar, né, tornar tudo receita digital. Mas existe uma parte ali que acredita que as pessoas vão fazer mais abuso de Rivotril, Zolpidem, Vevans, Ritalina quando for digital. Porém, assim, vai ter um médico prescritor. Então, se for ter mais abuso, se subir o número de compras ali de Rivotril, de Ritalina, isso quer dizer que tem um problema da parte médica que está prescrevendo. Do treinamento, né? Do treinamento. Porque se vende essas medicações, infelizmente, sem receita também, pelo triplo do preço. Não, e a galera que toma, pelo menos de quem eu conheço que toma Venvance e Ritalina e tal, e não precisa, até onde a gente vê, não precisa tomar, toma pelo efeito ergogênico, digamos assim, é o amigo médico que receita. Não faz sentido ser online ou não, é o cara que é amigo dele, joga futebol junto, ele vai ali e passa. Passa e não dá nada, né? Aquela coisa, não, toma aí pra aumentar a concentração. Um outro médico, um oncologista, pode passar Venvance? É só ele ir na vigilância sanitária e pegar a Mike. Não precisaria ter uma receita amarela. Se ela vai na vigilância sanitária de Florianópolis, ela consegue um talão ali, que é como se fosse um talão de cheque, de receituário amarelo. Mas isso é muito doido? É porque acho que a partir do momento que você faz medicina, você está... É legal você praticar qualquer atividade dentro da medicina. Mas isso não é estranho? Mas não convém. Né? Então, assim, eu posso fazer uma neurocirurgia. Eu posso. Mas não me convém. Então, assim, se o paciente ficar sem andar depois, eu vou responder por isso. Entendi. Porque eu não sou neurocirurgiã. Então, no caso, se um desses caras tomar o Venvance e forem rastrear de onde veio e der uma merda nele, podem rastrear quem que passou pra ele, seria isso? Pode. Tem como chegar no... Tem como chegar, porque essas receitas elas são... o talão tem o número do talão que é vinculado ao CRM. Entendi. Então, a gente sabe, se alguém tiver, por exemplo, vendendo receita, eles pegam o número do talão, vê na vigilância local, na vigilância da cidade que foi emitida. Entendi. E consegue chegar no médico. Entendi. E tem uma fiscalização em cima disso? Não tem fiscalização, né? O que a gente vê, inclusive, não tem fiscalização, inclusive, de venda ilegal. Tem pessoas que têm farmácias, Wesley, e que compram um lote sem nota fiscal. E esse lote sem nota fiscal não fica disponível na farmácia, não fica no sistema da farmácia. E isso é vendido sem receita pelo triplo do preço. Então, o Rivotril que custa R$8, de marca, o Rivotril, marca do Rivotril, R$8 vira R$60 sem receita. Então, deveria ter uma fiscalização, não na questão da receita, mas também nas farmácias sobre essa venda sem prescrição. O mercado, então... É um mercado negro ali, né? Caramba. E, Ju, dentro dessa primeira consulta ali, é comum o psiquiatra pedir exame de sangue e exame de imagem? Sim, de sangue especificamente, os exames séricos ali, é obrigatório a gente fazer exame de rotina, tá, Wesley? Porque se a gente vai prescrever um lítio, por exemplo, a gente precisa saber a função renal. A gente precisa saber a função tiroidiana. Se a gente vai prescrever um ácido valproico, eu preciso saber a função hepática. E eu preciso também fazer diagnósticos diferenciais. Então, se o paciente tem síndrome das pernas inquietas, pode ser deficiência de ferritina. Então, eu preciso saber se o ferro está normal para a gente saber se realmente tem uma causa orgânica disso. Então, quando a gente pede exames na psiquiatria, é para a gente fazer diagnóstico diferencial em relação a doenças clínicas. Então, um paciente com desânimo, é depressão ou é hipotiroidismo? Faz o exame da tireoide. Ou um paciente que está ali, cognitivamente, ele acha que está muito lento. Será que é uma deficiência de B12 ou será que é uma anemia? Então, a gente necessariamente precisa fazer exames séricos. Já o exame de imagem depende do caso. Então, o paciente, primeiro episódio psicótico, então, no primeiro surto ali, a gente precisa fazer uma tomografia ou uma ressonância para a gente excluir ali outras doenças. Então, o paciente teve um TCE ou o paciente tem um tumor. Então, a gente precisa excluir dentro de um surto psicótico. E um paciente com queixas ali relacionadas à memória, que pode ser algum transtorno neurodegenerativo, a gente também vai acompanhar com imagem esse paciente. Mas exame de imagem, na psiquiatria, no geral, não faz diagnóstico, né? Tem gente que fala, eu quero saber se tem TDAH, vou fazer uma ressonância. Não vai ver, né? A maioria dos diagnósticos na psiquiatria são diagnósticos clínicos, que depende da avaliação clínica. É por isso que a gente falou tanto tempo da avaliação clínica. Para um TDAH, uma avaliação neuropsicológica pode ajudar, né? Muito. Aí já depende desses testes aí dentro da neuropsicologia. Então, a maioria dos exames da psiquiatria são
complementares a essa avaliação clínica e são com o objetivo de excluir outros diagnósticos, não fazer diagnósticos. Tem esse objetivo. E o que eu ia te perguntar que eu esqueci sobre isso, sobre a neuro... você comentou que você optou pela psiquiatria do neurodesenvolvimento e idade... Quais são as sub-áreas que existem? Psiquiatria do neurodesenvolvimento? A psiquiatria ela se divide em infantil e adolescência, né? Infância e adolescência, geriatria, psicoterapia, que é a minha sub-área aí de atuação, e forense. Então, eu faço a parte de psicoterapia, mas os transtornos que eu mais gosto de estudar, assim, que eu mais estou atualizando, né? É a parte de neurodesenvolvimento, transtornos de humor, transtornos de ansiedade, até pelo nicho que eu atendo. Então, o público que eu atendo que é um público mais jovem. Eu atendo muito adolescente, muito adulto jovem. Então, são os transtornos que têm uma prevalência maior nessa idade. Eu atendo muito transtorno de personalidade. Então, eu acabo focando naquilo que eu atendo mais. Por isso que o restante, ou coisas que eu não tenho, que eu não tenho me atualizado, eu acabo encaminhando. Perfeito. Então, os eu imagino idosos. que a psicogeriatria vai ser uma área com bastante demanda daqui a um tempo, com a população envelhecendo. E a psicogeriatria é bem colada na neurologia. Tanto é que tem gente que fala, eu vou no psicogeriatra ou vou no neurologista? Tanto faz, assim, porque os dois vão cuidar da mesma coisa. Ou meu filho é autista, tem 5 anos, eu vou no neuropediatra ou vou no psiquiatra infantil? Tanto faz, os dois vão cuidar. O Renato até ele fala que com o tempo, o Renato Silva veio aqui também, tem episódio com ele, ele diz que a psicogeriatria, ele fala na verdade a psiquiatria e a psiquiatria, psicoterapia, a psiquiatria, a psicologia e a neurologia daqui 80, 100 anos provavelmente vão estar bem juntinhas. Coladas, né? Porque... Eu acho que a psiquiatria, ela cada vez mais, e eu torço para que isso aconteça, inclusive, uma velocidade maior do que tem acontecido, a psiquiatria vai colar na neurologia, talvez de uma forma que nem seja mais dividida, talvez nem sejam duas especialidades. Uma coisa é você ter a fisiopatologia da doença de Alzheimer ou do Parkinson, por exemplo, já está muito bem estabelecida. A gente sabe as vias, o que está envolvido, etc. e tal. A gente não sabe o que causa, etc. Mas a forma do cérebro ali, a gente já tem uma razoável noção do que acontece. Sim, tanto é que é a doença de Alzheimer, justamente que a gente sabe tudo sobre. Se eu faço uma biópsia do cérebro, eu sei o que está acontecendo naquele neurônio. E só que essas doenças, elas clássicas da neurologia, elas são muito mais conhecidas porque é mais grotesco a alteração. O cérebro de um Alzheimer avançado, ou mesmo não avançado, ele tem mudanças macroanatômicas que você consegue ver, né? Só que com o avanço da tecnologia, a gente está cada vez sabendo mais o que acontece num cérebro de um depressivo também. Tem uma pesquisadora chamada... não lembro, ela é do MIT. Não lembro o nome dela. Ela inclusive veio aqui em Florianópolis no Brain, num congresso que teve. Não lembro o nome dela. Ela fez um experimento... Basicamente assim, ela pegou um grupo de pessoas com depressão e ela fez um score ali, pegou mais ou menos, fez toda a seleção exatamente do grupo no baseline, todas as pessoas mais ou menos iguais, separou em 2, todos tinham depressão, e ela fez uma leitura do cérebro dessas pessoas. Na verdade, ela não separou, ela leu o cérebro dessas pessoas e depois separou baseado na atividade da ínsula dessas pessoas. Umas tinham uma atividade aumentada, outras tinham atividade reduzida. Eu não lembro agora, faz muito tempo que eu li esse estudo, o nome dela está na minha língua. É uma mulher. Ela mostrou que as pessoas que tinham atividade aumentada da ínsula responderiam melhor a medicamento do que a psicoterapia. As que tinham atividade reduzida tinham uma tendência de responder melhor à terapia do que ao medicamento. Isso direciona o tratamento. Que doideira, imagina um dia que a gente tiver um capacete no consultório que tu bota na cabeça da pessoa e tu vê a atividade da ínsula dela. Sim, e mais do que ou isso, né? Ou o inverso, tá, pessoal? Não lembro exatamente. Um exame de sangue que vai diagnosticar através da avaliação genética ali que o paciente tem transtorno bipolar. O diagnóstico de transtorno bipolar, geralmente é um diagnóstico tardio, que o paciente demora para procurar a consulta, e às vezes ele procura na fase onde ele está depressivo. E aí, se ele não tem uma fase clássica ali de hipomania, o diagnóstico é errado, de depressão maior, não de depressão bipolar. Imagina se você tem um exame genético para isso. Você vem com depressão no consultório, eu falo, Eslen, não sei se é depressão maior ou se é bipolar. Deixa eu fazer um exame genético aqui para ver. Nossa, seria assim, a gente economizaria tempo do paciente, dinheiro do paciente e preservaria o cérebro dele para ele não ter que estar tendo novos surtos. Eu até li um review da Nature uma vez, quando eu estava discutindo essas coisas com o Renato. Aí tinha uma tabela bem bonita lá daquelas Nature Review, daqueles primers,
mostrando quais as doenças que migraram da psiquiatria para neurologia nos últimos 100 anos, 80 anos. E é assustador, assim, as doenças vão pulando pro lado da neurologia conforme a gente vai descobrindo mais a parte física dela, né? Sim, parece que a partir do momento que vira doença, então vira assim, não, agora eu sei 100% a biologia da coisa. Então, eu sei a fisiopatologia, vira neurologia. Você concorda com essa tese do Renato? Que com o tempo elas vão convergir? Sim, se unir. E eu acho que daqui a pouco, dentro da psicogeriatria, a gente já não consegue dividir mais. Porque o psicogeriatra vai atender uma depressão pós-AVC, por exemplo. Ou vai ter uma confusão entre será que é uma depressão ou início de demência? Será que esse paciente que está com a memória ruim, cognitivo ruim, e está desanimado, será que ele não está iniciando uma demência? E depressão é realmente um sinal de demência, Sim. Um sintoma. Então a gente tem áreas que já são muito coladas, né? Por exemplo, TDAH, né? O neuropediatra atende assim como o psiquiatra, porque é uma doença neurobiológica. Exatamente. A gente sabe o que acontece no cérebro do paciente que tem TDAH. Então eu acredito que vai chegar um momento que a gente não vai conseguir dividir mais essas duas especialidades. E isso vai ser um avanço, na verdade, né? Exatamente. Vai ser muito mais palpável, os tratamentos vão ser mais eficazes, a gente vai gastar menos tempo com o paciente, menos dinheiro do paciente. Perfeito. Então isso vai ser excelente quando acontecer. Perfeito. É isso? Finalizamos este? Então temos o próximo episódio sobre medicamentos, né? Psicofarmacologia. Vamos falar de efeito colateral, tudo que o pessoal quer saber. Acho que esse é o mais esperado pela galera, eles adoram, né? Pessoal, deixa o like nesse episódio aqui, veja se você está inscrito no canal, porque muitas pessoas acabam não se inscrevendo no canal e isso ajuda muito. O algoritmo do YouTube recomenda mais a gente. Se você precisar de alguma ajuda psicológica, se estiver procurando um serviço na área da saúde mental, a gente tem a Clínica BeHealth, você pode contatar clicando no link aqui na descrição ou no primeiro comentário que está fixado. Tem atendimento em psiquiatria, psicoterapia e atendimento nutricional também. A chefe da psiquiatria lá é a Ju, a professora aqui da nossa trilha. Então você vai ser muito bem atendido ou atendida, muito bem recebido lá. Fechou? É isso? Então beleza. Até o próximo episódio.